Fala, gente! Voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez falando de Lookism, que estreou na Netflix com 8 episódios, com um final fechado pro primeiro arco da história. A história vai muito mais longe que aquilo, adaptaram só o começozinho dela, que é engraçado, porque a temática e a pegada do começo é totalmente diferente do que a série vira depois. Vira basicamente um shounen de ação. Mas o que mostrou da série lá, você pode estar pensando, pô, não tem nada a ver com o que você tá falando, Marcos? Sim, o começo não é focado nisso. O ponto é que a série se foca muito em bullying e no cara, um caso que sofria muito e tal, vários bem pesados, embora não tão pesados quanto muita coisa que você vai ler, inclusive de matéria sobre a Coreia do Sul, é um negócio absurdo lá, no caso essa temática, por isso tem tantas obras. Eu vou abordar um pouco sobre o assunto no vídeo, mas alguns podem ter achado, pô, tem exageros e tal na série. Gente, não! Quer dizer, tem uns exageros, mas é de outras coisas. No caso, aqueles negócios ali acontecem. E um bando de gente olhando, então não faz nada. É um negócio, olha, dá muita raiva. E você sente isso na série o tempo inteiro, raiva do que tá acontecendo ali. E no caso, ninguém toma providência. E, bom, fora a temática do bullying, e o cara dando a volta por cima, depois de ganhar um corpo perfeito e tudo mais, tem também muito foco nessa discussão sobre valorizar ou tratar as pessoas devido à aparência delas. É uma temática constante até durante essa obra, que eu acho que todo mundo devia dar chance, principalmente porque isso aí pode ajudar a várias outras obras coreanas ganharem animes no futuro, como eu vou explicar aqui pra vocês. Embora o foco central do vídeo seja dar uma geral do que eu achei da primeira parte aí da obra que adaptaram pra anime. E foi um estúdio coreano ainda. Muita gente pergunta, pô, por que estúdios coreanos não adaptam obras coreanas? Acabou de acontecer. Então vamos discutir como ficou o resultado disso. E vai dar pra comparar, inclusive, porque Solo Leveling, por exemplo, tá sendo feito por um estúdio japonês e uma staff japonesa. Então vai ser uma pegada diferente nesse quesito. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana. Tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho. Então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Lookism se foca em um cara que sofria bullying no colégio, bem pesado, devido à aparência dele em muitos aspectos e pelo comportamento também passivo quanto àquilo que acontecia. Óbvio que ninguém fazer nada à volta também é um negócio que não ajuda nem um pouco. Ele pensa em reagir, mas acaba nunca reagindo. Então só vai piorando a coisa toda ao longo do tempo. Ao invés disso, ele desconta a frustração do bullying dele na mãe. Então isso aí dá uma raiva absurda. E em comparação, eu já tinha lido o mangá, eu já recomendei pros membros, inclusive, há muito tempo atrás. Mas no mangá, o tempo inteiro mostra ele se arrependendo, ele fica com raiva e tal, frustrado com as coisas que acontecem com ele. E aí ele desconta na mãe, que não tem nada a ver com isso, na verdade. Eles são pobres, ela trabalha pra caramba pra conseguir sustentar os dois. E ele vai e desconta em cima dela a raiva ainda que tá sentindo por coisas que outras pessoas fizeram a ele. Então você fica com nojo do cara, tipo, dá muita raiva. Enquanto no mangá tem o arrependimento dele logo depois, ele começa a chorar lá depois, quando vai dormir na cama, ele pedindo desculpas à mãe, que não tem nada com isso, ela se esforça pra caramba e ele faz um negócio desse. Então tem várias diferenças, isso já vale avisar, do anime pro mangá. Eles adaptaram algumas partes, cortaram outras, mudaram os designs e, nossa, algumas mudanças foi... Olha essa aí, essa é uma dos personagens da sala dele, do protagonista. Essa aí ela no mangá. Olha como ficou no anime. É a mesma personagem, eu não tô brincando não, é a mesma personagem. Tipo, surreal. Até a bonitona, olha aí, essa é a bonitona no mangá. Olha a bonitona no anime. Deus do céu, tipo, olha, tô falando. Tudo bem que o autor melhorou a arte dele ao longo do tempo, então os designs foram mais atualizados, mas o do anime ainda ficou superior. Quando saiu o trailer do anime, eu não tava reconhecendo alguns personagens, eu ficava, pô, quem é essa? No caso, botaram personagens originais e tal. Tinha uma lá que não usava óculos, ganhou um óculos, essa aí. Mas essa aí, tudo bem, não ficou tão diferente assim. É o negócio do óculos mesmo que me confundiu. Mas essa, Deus do céu, quando que eu ia imaginar que essa personagem é essa personagem? Nunca! Então, quando eu vi o trailer, inicialmente, eu fiquei... Que diabos? Tipo, cadê ela? Tipo, trocaram ela por essa aí, que é mais bonitona? É a mesma personagem, só mudaram a aparência. Então, tá. No caso, ela começa assim na obra e vai dando uma melhorada ao longo do tempo. O autor vai atualizando o design dela com o tempo aí e vai dando uma melhorada. Mas ainda assim, olha, o anime parece outra personagem. A nível da aparência, o comportamento é o mesmo. Mas, bom, depois de tanto sofrer bullying, até a mãe dele ver, no caso, pessoas que ela pensava que eram amigos dele, judiando pra caramba dele, ela vai dar um jeito ali, assim, de vida e tal, ela começa a trabalhar mais ainda do que ela já trabalha,
para tentar enviar ele para outro colégio, onde ele possa recomeçar. Só que logo no começo dessa tentativa dele, já dá tudo errado. Ele encontra um cara lá que judia pra caramba dele na rua. Mas o ponto é que o protagonista já chegou e foi humilhado lá completamente na cidade e tal. Então ele tá depressivo pra caramba. Só que aí do nada ele vai dormir e acorda num outro corpo. E aí a história começa pra valer. Ele acorda nesse corpo bonitão aí e a vida dele muda completamente. Ele vai pro colégio e, no caso, todo mundo endeusa ele. Pergunta se ele não é, no caso, um modelo e tal. O cara é o top do top. Os designs desse anime é uma coisa também que alguns devem achar interessantes. A pegada é um pouco diferente. Porque esses mangás, principalmente focados em colegiais coreanos, eles têm essa tendência a fazer esses designs aí que são relativamente próximos da realidade. Os cabelos, tá, a cor de cabelo, não tem cabelo azul, rosa, geralmente, etc e tal. Aqueles cabelos hipercoloridos que tem em obras japonesas. No caso, a aparência dos personagens é relativamente parecida, porque, de novo, eles tentam fazer um negócio que... É difícil chamar de semi-realismo isso aí, mas não é igualzinho ao anime. Os olhos não são todos esbugalhados. É um negócio que puxa mais, no caso, pro realismo, mas não é realismo, obviamente. Mas bom, o protagonista chega nesse colégio, começa a melhorar horrores a vida dele, mas nem tudo é perfeito. O corpo dele não mudou completamente. Na verdade, ele ganhou um outro corpo. E ele fica trocando. Cada vez que ele dorme, ele vai parar no outro corpo, que é o corpo gordinho, feio dele. Então ele fica aí revezando entre eles. Ele vive durante o dia com o corpo bonitão, vai pro colégio, tá com o corpo bonitão, enquanto à noite ele usa o corpo dele e o outro para trabalhar, até porque ele precisa comer em dobro agora, porque ele precisa alimentar os dois corpos dele. Então vai mostrando a história dele em ambos os corpos. Acontecem uns eventos lá, alguns misteriosos até, uma mulher bonitona, toda hora aparece lá e tal, é legal com ele, e ele acha isso meio estranho, tem até um twist quanto a ela no final do anime. Eu vou comentar isso na parte com spoilers, eu vou evitar grandes spoilers aqui, e aí eu vou avisar quando eu for comentar algumas partes específicas, não tem muita coisa, só uma coisinha aqui, outra ali. Uma coisa que deve ter inculcado a cabeça de muita gente, é um mistério aí, no caso, quem deixou esse corpo pra ele? Isso aí é um evento sobrenatural? Isso aí é científico? Algum cientista doido inventou isso, deixou lá pra ele, porque ficou com pena dele? O que tá acontecendo? Então, com certeza, é uma coisa que te deixa encucado. E não é respondido. Nesse primeiro arco da história, adaptaram 25 capítulos, mais ou menos, no caso do mangá original, de mais de 400. Então, óbvio que ficou muita coisa em aberto, mas o principal, que era a temática do bullying e tal, um drama trabalhado nisso, eles conseguiram fechar. E tem um pouco de ação. O protagonista descobre que o corpo dele não é só bom em termos de aparência, ele é extremamente ágil, consegue fazer um bando de coisas, bom, parece um super soldado em alguns sentidos. Ele não é, no caso, um super humano, mas parece um pouco acima da média, com certeza. Então, em lutas contra boxeador e tal, ele se sai bem pra caramba, mesmo nunca tendo lutado boxe. Contra outro cara lá que briga pra caramba também. Ele se sai muito bem. Então vai tendo alguns combates aí no foco central, mas tem bastante briga aí também ao longo da história. O foco central, no entanto, é ele ajudando outras pessoas que ele vê na situação que ele estava antes, e ele usa agora o poder que ele tem, da popularidade dele, da beleza e tal, para tentar parar esse bullying aí que acontece com pessoas que ele se sente identificado, já que basicamente eram pessoas que eram como ele, do colégio anterior. Então essa parte é muito legal. Caso ele usando isso que ele recebeu para tentar ajudar os outros também, não só se dar bem. E embora tenha muitas pessoas horríveis na obra, é um negócio que deve irritar muita gente até, pô, só tem gente que não presta nessa obra? Não, tem gente boa também. Mas as boas são a exceção. Dá para apontar com o dedo. Enquanto as que não prestam tem a rodo. O protagonista começa a até influenciar algumas delas, que dão uma melhorada ao longo da história, mas perdoar elas é meio difícil. O personagem, por exemplo, que ele faz, o protagonista na versão gordinha dele, putz grila. E o protagonista deixa muito de boa, é o que eu falei, ele é muito passivo, isso vai dar raiva em muita gente. Ele perdoa as coisas muito fácil. E sim, algumas pessoas nesse colégio parecem, honestamente, alunos de faculdade, não parece aluno de colégio, não. Então tem isso na original também. E esse cara aí parece um cara de 50 anos de idade, 40, no original. Então deram uma melhorada bacana no design, o autor adora aquele design bem, no caso, caricato. Os personagens, é o protagonista, como era no original. Olha como ele ficou. Então o autor adora esse tipo de coisa. Deram uma ajustada aí, no caso, nos personagens, porque eles parecem um bando de cara de 30 anos aí no colégio. E, bom, tem bastante críticas à parte do negócio de aparência e tal durante a história, é interessante isso. No caso, como as pessoas são tratadas diferente, só pela aparência mesmo, mas focado até nesses personagens secundários, que o protagonista ajuda esse aspecto. E, bom, o anime se fecha aí com ele causando uma mudança nesse ambiente que ele tava. Então é bem agradável o final, muito bonito até, em vários sentidos, só que a história é mais um drama do que algo com ação. Alguns podem ter visto o trailer, devem ter achado, nossa, vai ter ação pra caramba e tal. Não,
tem um pouco de ação. Mas eu diria que o foco central desse primeiro arco é mais um drama. No caso dele tentando ajudar pessoas que sofrem bullying no colégio, depois dele, no caso, ganhar aquele corpo, do que qualquer outra coisa. Mas é uma história aí que eu acho que vale a pena ser vista, é bacana, alguns podem achar exagerado o negócio do bullying, mas tem isso na Coreia. É surreal, no caso, das coisas absurdas que acontecem por lá. E é por isso que tantas obras focam nisso. Vocês vão notar quem, no caso, lê obras coreanas, mangás, novelas, etc., tem muito foco nisso. Em bullying, principalmente obras colegiais, quase todas têm isso. No caso, valentões, muito valentão, o banzete que não faz nada, no caso, a própria direção do colégio está totalmente relapsa quanto a isso, deixa rolar uns negócios absurdos. Então, inclusive, tem uma obra que eu adoro, porque é basicamente um pessoal que é criado, o governo cria uma organização para tentar parar os absurdos dos colégios, e o pessoal, nossa senhora, a gente vê basicamente um bando de gente horrível, se dando muito mal mesmo. Essa obra aí, já recomendei até para todo mundo aqui no canal, é um prazer que você tem ao ler ela, porque é aquele pessoal que você tem raiva pra caramba, e aí eles levam naquele lugar e... putz, dá uma satisfação absurda ao final de cada arco. São vários arcos, cada um focando em um colégio diferente, com os mesmos personagens principais aí, tentando resolver os problemas dos colégios, que tem, no caso, abordagens diferentes, não é tudo igual, exatamente. Mas, olha, ver gente horrível se dando mal é um negócio tão prazeroso e tem a rodo nessa obra. Mas o ponto é que tem essa obra exatamente porque esse tipo de coisa existe. É um negócio que, no caso, afetou muita gente aí, deu uma melhorada de leve nos últimos anos, mas devido à cultura da Coreia, tem muito esse negócio de hierarquia e tal, até mesmo dentro do colégio, acaba incentivando, no caso, esse tipo de comportamento, de dominação e tudo mais, e os professores deixando rolar, porque às vezes se eles interferem, fica pior ainda pra eles. Eles podem perder o emprego, dá uma... Nossa, os casos que você lê é um absurdo. As pessoas tentam fazer o certo e só se dão mal. Inclusive essa obra que eu falei, tem casos assim, professores que tentaram interferir e tal, acabar com isso e, nossa, o que aconteceu com eles? Então, é um assunto que tá sempre em foco lá na Coreia do Sul, porque aconteceram casos pesadíssimos disso lá, ainda tem coisa muito pesada. Eu não vou ficar focando nisso aqui, não é o propósito, mas esse tema aí de Lookism é famoso em diversas obras coreanas. Quase toda obra colegial tem esse negócio do bullying aí, uns negócios bem pesados que acontecem, e acreditem, muito daquilo não é ficção. É legal que o autor bota algumas variações também, porque tem o valentão que é idiota, mas depois dá uma melhorada por influência do protagonista. Tem o cara que parece um valentão, mas na verdade é um valentão gente boa. Tem a Patricinha que tá atrás de um cara bonito e não liga muito dos bullies e tal que acontece à volta dela. Pensa mais em si mesma. Tem a garota mais certinha. E tem esse personagem, que quando eu li o mangá, foi um dos que eu mais fiquei curioso para saber mais a respeito. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele na parte com spoilers, mas a primeira parte do anime realmente não explica muito sobre. Você tem mais dúvidas do que outra coisa, mas com certeza deve ter deixado muita gente interessada para querer entender melhor a situação dele. E bom, a animação foi ok, não parece que eles investiram muito, mas não tem nada torto ou coisa parecida. A direção não parece muito apaixonada pelo que está fazendo. É só um trabalho lá que ela está executando. Melhoraram algumas coisas do original, vale dizer, o design, como eu já falei, mas a história também flui melhor, botaram algumas cenas extras, no caso que se encaixam ali na história, então teve melhorias. Porque o começo da obra tinha realmente muita coisa que dava para aprimorar, sem dúvida alguma. Tanto que o autor melhorou muito com o tempo, tanto em narrativa quanto no design, etc. Então foi legal, as alterações que eles fizeram ali de leve. No caso, a história seguiu basicamente o mesmo rumo, mas fizeram alguns acréscimos que vieram pro bem, na minha visão, pelo menos. E cortaram algumas partes que não fizeram grande falta, tirando essa. O caso do protagonista se mostrando arrependido e tal, cada vez que ele tratava mal a mãe dele, ele depois ficava refletindo sobre o assunto, se sentindo mal e tal. Isso aí tem bastante no mangá no começo, enquanto o anime cortou essas partes. Mas de resto, achei uma boa adaptação. No caso, não foi aquele negócio primoroso, fantástico, mas foi uma história legal de acompanhar. Você termina ela com um sorriso na cara. Foi, pelo menos, o que aconteceu comigo. Porque a mensagem é interessante e também ficou bonito o fechamento. E outra coisa importante, as obras coreanas fazerem sucesso ajuda outras obras coreanas a ganharem anime. Porque se Lookism der sucesso, só vai ganhar a segunda temporada. Não necessariamente, ele pode ganhar até a segunda temporada, mas eles podem se interessar, pô, vamos adaptar mais obra coreana. Então é por isso que eu recomendo todo mundo a dar uma chance. Ah, não gostei. Não tem problema, aí dropa, você não é obrigado a assistir. Mas eu recomendo a darem uma chance até quem quer várias obras coreanas adaptadas, dar uma ajuda
as primeiras ganhando anime, porque aí se elas derem muito certo, outras vão ser adaptadas também. No caso, aí vem alguma que você gosta muito. De qualquer forma, Solo Leveling tá anunciado o anime aí pro ano que vem. E vai ser adaptado por um estúdio japonês e uma staff japonesa. Aqui a gente viu como fica se adaptado por um estúdio coreano. Um estúdio bom até coreano, já fez coisa muito boa. Então ficou mediano o resultado, na minha visão. Não teve um grande investimento, mas não ficou ruim também. E bom, aqui eu encerro a parte sem spoilers, ou com poucos spoilers pelo menos. E agora vamos a algumas cenas que me chamaram a atenção. Essa cena aí do protagonista cantando, eu achei muito bonito. Não tem impacto nenhum, obviamente eu lendo o mangá, mas a música que colocaram, nossa, eu achei que ficou tão bonita. Foi um momento aí quando do nada ele começa a testar, por causa que ele sabia como é que ele canta e tal, será que aquele corpo canta bem também? E aí ele começa a testar lá e, nossa, ele canta pra caramba, a música ficou linda. Foi o primeiro momento que eu me surpreendi realmente com o que eu tava vendo. Até ali eu tava achando ok só, mas quando teve essa música, eu, nossa... Foi, eu acho que a parte mais marcante do anime pra mim, que mais me pegou de surpresa. Então teve o final também lá, mas o clímax final, aonde mostra que o protagonista, pra começar, não é invencível. Teve um cara lá que ele não conseguiu ganhar, que envolve essa mulher aí, que é um grande mistério. No final aparece lá como se ela fosse na mesma situação do protagonista. Ela tem outro corpo, que também é gordinho e tal. Então ela tem 2 corpos, foi a impressão que deu ali. Então, quem já estava curioso, no caso com o mistério do protagonista, agora fica mais curioso ainda com ela. E aí você meio que entende a situação dela, no caso dá tanta bola pro protagonista, no corpo bonitão dela. É porque o corpo real dela seria o outro, onde ela tem uma aparência muito semelhante a dele, deve ter sofrido muita coisa também de bullying, etc. Então ela trata um semelhante bem. Por isso ela simpatiza fácil com ele. E ela tem muito esse negócio aí de ligar pra aparência, se vocês notarem. Tem uma parte do anime ali onde ela comenta isso, com o pessoal daquele colégio e tal. Tá muito ligado na aparência só das pessoas. Então, se ela tá na mesma situação do protagonista, tudo começa a fazer sentido. Então, esse twist do final aí é bem legal. Você até imagina, pô, seria ela... No caso, a companheira final do protagonista, no caso, vai ser o par romântico dele, porque os dois são perfeitos um pro outro, de certa forma, já que ambos têm 2 corpos e se entendem bem, passaram por coisas semelhantes na vida, em tese. No caso, eu tô teorizando aqui com o que a gente vê no anime. O final mesmo só incomodou a parte de computação gráfica, mas a mensagem, a reflexão no meio da música lá, com a mãe dele e tal, ficou muito bonita essa parte. E, bom, o colega dele acabou reconhecido também, caso como alguém que tem talento, embora seja realista o que acontece ali depois. O cara que se impressionou com eles vai direto em cima do protagonista, porque ele é bonitão, tem uma voz boa pra caramba, então é muito fácil vender ele na indústria. Enquanto o outro, embora tenha talento, a aparência dele talvez espante um pouco as pessoas. E, embora injusto, foi realista o que aconteceu ali. E é legal que o protagonista rejeita também a ideia, ele fica bravo até e rejeita, mas o bacana é que o cara nem aceita fácil e tal, a amizade do protagonista, acha que ele tá querendo usar ele, mas acaba vendo que é uma pessoa legal querendo ajudar ele de verdade. Não foi aquele final perfeito, tudo deu certo, mas comparado a como começou a situação deles, no caso daqueles 2 amigos dele, nossa, melhorou horrores. E esse personagem é bem interessante também, porque ele é mais bonitão, ele tem dinheiro pra caramba e tal, mas ele não esnoba. Em vez disso, ele nem consegue falar com as pessoas, ele parece ter problema de comunicação, fobia social. E ele acaba, no caso, observando o protagonista, ajuda ele até, porque, no caso, ele não tem roupas, então ele acaba dando roupas pra ele e tal, de grife que ele tem, sobrando um bando. E ele, no caso, fica observando e ficando feliz quando os outros se dão bem. Pessoas que estavam se dando mal, no caso, acabam se dando bem, o protagonista também. Ele dá uns sorrisos lá que mostra que ele é uma pessoa boa. Ele fica feliz pela felicidade dos outros, então bem legal. É um personagem que você fica curioso em desenvolverem mais ele. E obviamente acontece mais pra frente aí no mangá, mas o anime não chegou nessa parte. Então tem muita coisa aberta ali pra ser desenvolvida com certeza, mas fecharam num momento legal. Só que, como eu falei, a obra, pra quem esperou muita ação, acaba sendo mais um drama, no caso com Slice of Life, e um tiquinho de romance, já que tem a mulher louca pelo protagonista aí, obcecada com ele, do que qualquer outra coisa. E, bom, gente, é isso. Comentem a opinião de vocês. O que vocês acharam do anime? Quem assistiu aí? Caso achou muito bom, mediano, ruim, comentem a opinião de vocês também. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.